Boa noite, espero que tenham visto e tido uma boa sessão com a gente. Estamos aqui com a professora doutora Marilda Pierro de Oliveira Ribeiro, que vai estar respondendo as perguntas do nosso debate e fazendo algumas colocações sobre o brincar. Aproveito já para agradecer todos os que entraram em contato. Temos aqui já 4 pessoas, a Ana Conceição de Souza Dias, o Edilson Kaspichak, a Cleimara e a Cíntia da Silva Leite. E lembrando que vocês podem participar com a gente, mandando as suas perguntas, os seus comentários, contribuindo com o debate no e-mail crpwebtv@crpsp.org.br. Tá certo? Então, Maurilda, vou passar a palavra para você falar um pouquinho com a gente. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente para comentar esse documentário que fala de um assunto tão gostoso, né? Que nos remete às nossas lembranças de infância, a momentos bons, a momentos muito significativos da nossa vida. Bom, quero começar agradecendo aos organizadores do Congresso Ciência e Profissão, que me convidaram para fazer esse debate, e me convidaram também para coordenar um conjunto de atividades sobre brincar, que vão ocorrer no Congresso Ciência e Profissão entre 19 e 23 de novembro próximo. Né? Então, já aproveito aí para dar essa dica para vocês ficarem atentos para essas atividades. Né? E assim, vou fazer algumas colocações iniciais para que a gente tenha um aquecimento, esperando que depois vocês todos contribuam para o debate, mandando perguntas, comentários e reflexões. Né? Então, começando pelo início, começando pelo título do documentário, Tarja Branca. E acho que só para retificar, né, que para ratificar, como todo mundo deve ter percebido, né, este título faz alusão às tarjas pretas, né, aos remédios tão poderosos e tão perigosos que graçam por aí. E então o título do filme nos coloca do outro lado, né? Nos convida a pensar que podem existir soluções tarjas brancas para a nossa vida, existem recursos como brincar que não têm prescrições, podem estar presentes na nossa vida a qualquer momento, a qualquer hora, basta que a gente se dê esse tempo, basta que a gente se permita brincar. Né? É um convite contra a medicalização da vida, a medicalização dos problemas que a gente encontra por aí. Né? Então, tarja branca, um bom começo, né? Uma boa prescrição para todos nós. Tá? Bom, o segundo ponto que eu quero colocar tem a ver com uma ideia que o filme passa da desconstrução da ideia de que o brincar é algo oposto ao sério. Né? Acho que o tempo inteiro nós vemos crianças brincando, pessoas se divertindo, pessoas brincando ou em atividades livres, divertidas, e muito seriamente envolvidas com essas atividades. Então, o filme nos ajuda a desconstruir essa ideia tão arraigada, tão forte na sociedade, de que brincar é oposto ao sério. Né? Desafio vocês a pensarem todas as vezes que nós já ouvimos pais ou professores preocupados porque as crianças não estudam. Né? Mas quantas vezes vimos pais ou professores preocupados porque suas crianças ou os seus adolescentes não brincam? Né? Então, em geral, a gente vê o brincar oposto ao sério. Um dos participantes nos diz que o brincar é sério porque ele é focado, porque ele tem foco. E é exatamente isso que a gente vê, né? As pessoas envolvidas, concentradas, empenhadas no que estão fazendo quando brincam. Esse mesmo participante do documentário nos lembra
que o ócio, na antiguidade, era uma atividade extremamente importante e valorizada, era algo nobre. E até por isso, né, reservado só para alguns, enquanto que o negócio, como ele diz, era algo de menor importância, né, ou não tão não valorizado. Então, pensemos que o brincar é muito importante e que a gente quer que ele possa estar presente na vida de todos, não só de alguns, como era antigamente. E, para isso, acho que a gente precisa começar a pensar no lugar que o brincar ocupa ou pode ocupar na nossa vida, né? Bom, falamos bastante do brincar, né? E aí eu já vou para o terceiro ponto, né? Mas o que é o brincar? Será que é fácil a gente definir o que é brincar? Conceituar o brincar? Prestando atenção nas atividades mostradas no documentário, a gente vê que elas são de uma variedade muito grande. Então, são mostradas atividades tradicionalmente ligadas ao brincar, né? Então, as crianças brincando na praia, fazendo castelos de areia, as crianças brincando de roda, empinando pipa, brincando das brincadeiras tradicionais. Mas também são colocadas como brincar outras atividades, como brincar de batucar, brincar de trocar instrumentos, brincar de ler, brincar de dançar, né? Então, e aí, né? O que é brincar? Me chamou bastante atenção também uma participante do documentário que vai classificar a atividade, identificar na atividade do marido dela, que é um engenheiro, um brincar. E aí ela nos conta que ele se dedica integralmente, com muita seriedade, com muito empenho, para fazer os seus desenhos, os seus gráficos, e que isso resulta tudo muito bonito, né? Esteticamente muito bonito, e lhe causa um extremo prazer, satisfação em ter podido concluir essa atividade. E ela classifica isso como um brincar, né? Então, é uma outra atividade que também está incluída nesse rol de atividades que vimos. Então, a gente pode se perguntar como conceituar o brincar. Não é muito simples, né? Os estudiosos do brincar já nos colocaram que esta é uma palavra polissêmica, né? E podemos também pensar nas coisas que as pessoas foram falando no vídeo. E alguns participantes tentam nos mostrar o que existe de comum naquelas atividades que chamamos de brincar, né? E eu acho que por aí a gente começa a poder identificar, definir esta conduta, esta atividade. Nesse ponto também eu queria chamar, e aí eu vou comentar um pouco os diferentes pontos que foram levantados a respeito do que seria o brincar, né? Mas eu queria também fazer um parêntese e dizer o seguinte: na nossa língua, nós temos duas palavras que se remetem a estas atividades que comumente estão englobadas no brincar, né? Ou que tem a ver com brincar. Uma é o brincar e o outro é o jogar. Em outras línguas, nós temos uma única palavra, né? Então, em inglês e em francês, nós temos uma única palavra para designar estas ações, estas atividades. Comumente, na nossa língua, a gente deixa a palavra brincar reservada para aquelas atividades mais livres, né, que são realizadas pelas crianças, sejam aquelas atividades em que as crianças brincam com o corpo, repetem ações, repetem movimentos e se divertem com isso, e também as brincadeiras de faz de conta, né, onde entra o inventar, o imaginar e o criar. Então, são atividades mais livres, que não têm regras explícitas, né? Ou que as regras são mais flexíveis, enquanto deixamos a palavra jogar para o brincar regrado, né? Aquele brincar onde há um objetivo a ser atingido com a atividade e existem regras que regulam o comportamento de todos os participantes.
né? Bom, mas vamos voltar um pouquinho para o brincar, né? O que será que há de comum em todas essas atividades que chamamos de brincar? Então, a gente vai ter alguns participantes nos lembrando que brincar é ter liberdade de tempo, ter liberdade de espaço e ter liberdade para criar. Um outro participante, acho que nesse momento foi Antônio Nóbrega que fez esse comentário, ele nos diz que brincar é criar um mundo à parte, né? Um mundo paralelo. Paralelo a quê? Paralelo ao mundo, ao mundo real, ao cotidiano, que nos impõe uma série de limitações, que nos impõe uma série de obrigações. Outros, e muitos dos participantes, nos falam da espontaneidade que há no brincar. E essa palavra também tem vários significados, ela pode ter várias conotações, né? O que é espontaneidade? Eu penso que um dos sentidos possíveis e que se aplica ao brincar é a ideia de que, ao brincar, aquele que brinca escolhe brincar. Escolhe quando, como, com que e com quem brincar. E, nesse sentido, está livre de restrições, de obrigações, de deveres. Então, eu entendo que esse espontâneo pode estar ligado a essa característica das atividades lúdicas. E uma outra característica que eu acho importante, que para mim é uma das que mais caracterizam o brincar, é o caráter autotélico do brincar. Ou seja, quem brinca, brinca por brincar. O objetivo do brincar está contido nele mesmo, né? As pessoas que brincam se envolvem com aquela atividade por ela mesma, por extrair prazer da atividade. E isto, né, estaria em oposição ao trabalho, né, e a todas aquelas atividades que são produtivas, ou seja, né, elas geram algo que vai além daquela atividade, né? Que serve, que funciona para algo que está para além da atividade. Então, me parece que essas características vão definindo o brincar, e essa ideia, né, de o brincar ter um objetivo intrínseco ele mesmo nos ajuda a identificar atividades que podemos chamar de brincar ou de jogar, e outras que não estariam dentro dessa categoria, né, deste imenso rol de atividades que identificamos como brincar. Bom, estou indo para o quarto ponto, né? Espero que vocês estejam pensando já em questões para nos colocar, estejam pensando em comentários a fazer a respeito do filme, né? E esse quarto comentário abarca algumas colocações que foram feitas no documentário sobre a relação educar e brincar, né? E acho que tem duas maneiras de entender esta relação que foram apresentadas no documentário, que acho importante que nós, psicólogos, pensemos sobre elas, né? A primeira é uma educadora que, com pesar, dizia que a educação não considera efetivamente sério o brincar, né? E ela nos dizia isso até apontando pelas limitações que hoje as escolas impõem ao brincar, nos lembrando que crianças tão pequenas quanto as de 6 anos, que hoje já estão no ensino fundamental, às vezes têm apenas 15 minutos, né, na hora do recreio, um período super restrito dentro da sua jornada escolar cotidiana, né? Então, esta educadora nos faz esse alerta, né? Acho que a educação não está tratando seriamente o brincar, não está entendendo seriamente o brincar. Eu acrescentaria um outro aspecto, que quem tem muito contato com a educação formal acaba por perceber, né?
Os educadores exaltam as qualidades do brincar, mas sempre pensando nesse brincar com um objetivo pedagógico, né? Sempre ligado à aquisição de conteúdos ou aquisição de habilidades. E acabam, a meu ver, né, institucionalizando o brincar, como alguns dizem, ou didatizando o brincar. E aí podemos perguntar o que a gente está fazendo com essa atividade, né? O quanto aquele brincar que envolve a liberdade, a imaginação, o faz de conta, a criação, ou mesmo jogar com o colega, né? Não vai perdendo terreno na educação formal, né? Então, esse é um lado da relação brincar e educar. Um outro que aparece no documentário, que me parece importante comentar, é aquele onde alguns participantes opõem a educação ao brincar, né? Como se o fazer educacional fosse sempre uma forma de controlar, uma forma de regulamentar, uma forma de limitar expressões do indivíduo, expressões do eu, né? Um desses participantes até nos falava na educação como uma espécie de massacre. Ele acaba usando essa palavra, né? Ele até acha que é necessária a educação, mas ela seria uma espécie de massacre, né? Porque limitaria as expressões genuínas. Tá? Nesse ponto, eu perguntaria, bom, o que é educar? Né? Quando a gente fala desta forma, educar, o que é educar? Como é que a gente está entendendo o educar? Temos várias formas de entender o educar. Se a gente pensar numa delas, por exemplo, aqui nos diz que educar é apresentar este mundo, né, de conquistas materiais, simbólicas para as novas gerações, a gente entende que as novas gerações precisam conhecer, precisam aprender, precisam valorizar, aprender a valorizar as conquistas históricas. Mas entendemos também que essas novas gerações, com esse patrimônio aprendido, né, ou em aprendizagem, precisam também aprender a transformar, né? Então, a educação não teria simplesmente uma dimensão conservadora, né? Ela teria também uma dimensão transformadora. E eu penso que, nesta perspectiva, a educação leva a criança a brincar, né? A educação fornece os meios, a matéria-prima, a possibilidade para as crianças aprenderem a brincar, para as crianças construírem o seu brincar, que começa lá no berço, né, e vai se desenvolvendo e se complexificando até a adolescência. Então, penso que essa relação entre jogar e brincar é algo que podemos pensar e questionar no modo como foi apresentado, né, no vídeo por algumas falas. E, por fim, né, só colocando uma impressão que me passou o documentário, de uma certa nostalgia, né, dos tempos de infância, dos tempos que podíamos brincar, e dando a entender que realmente é difícil na vida moderna a gente poder se dedicar a outras atividades que não aquelas, né, do trabalho, que nos fazem produzir, que nos fazem trabalhar cada vez mais, ter milhões de atividades, muitas vezes sem sentido, né? E se isso é preocupante na vida do adulto, mais preocupante é pensando nas crianças, né? Nestes pequenos seres em desenvolvimento. Mas eu acho, concordo com esta visão, eu acho que isto é presente na nossa vida, né? Mas eu acho também que a gente sabe pouco
a respeito do brincar das crianças na atualidade. E, por isso, acho que fica um desafio para a psicologia, né? Como que as crianças estão brincando ou não estão brincando, do que, em que circunstâncias, né? E eu me penso que as respostas a essas perguntas podem nos ajudar, como educadores, como psicólogos, como terapeutas, né? A brigar por o espaço do brincar na vida de todos nós, né? Na sua fala, Marilda, você traz muitas coisas importantes, muitas informações, desde o conceito do brincar, e que a gente sabe também que não é um conceito fechado, são diversas as teorias, não é? A questão da necessidade de um tempo para o brincar e, por outro lado, a institucionalização desse brincar, que a gente também precisa estar preocupado. E tem uma pergunta aqui que chegou da Marisa Tranquilino, que eu peço para você responder, que é: o brincar de hoje, com a presença da tecnologia, tem a mesma função do brincar da Idade Moderna, onde se usava o peão, a pipa e etc.? Bom, eu acho que a gente pode diferenciar duas coisas aí. Uma coisa é a função do brincar, né? Então, esse brincar terá uma função para aquele indivíduo, né? E essa função vai mudando em diferentes momentos da vida dele, né? Então, o brincar tem uma determinada função. O objeto com que se brinca, as condições em que se brincam, é que poderão atender, né, realmente a um maior número ou menor número de necessidades, de vontades do indivíduo que brinca. Tá? Então, eu penso que hoje o brinquedo, com tanto recurso, com tanta tecnologia, né, poderá talvez limitar a criatividade da criança, né, desenvolver mais outros lados, como, por exemplo, a percepção, a rapidez, a memória, né? Então, eu acho que os brinquedos, de certa forma, o objeto brinquedo, de certa forma, condiciona as formas de brincar, né? O brincar como atividade, ele teria as mesmas funções na vida de todos nós. Outra pergunta que a gente tem aqui é em relação à escola. Ela coloca que a escola repressora ou estruturante, uma vez que a família não está conseguindo e as crianças se encontram em atendimentos psicoterápicos por essa questão. Então, acho que ela está querendo saber qual é a função, qual é a melhor forma da escola se colocar com esse brincar, né? Então, eu acho que, de certa forma, né, eu já me posicionei contra essa ideia de que a educação é só repressora, né? Então, acho que isso a gente já falou. E, claro, né, a escola tem uma função estruturante, e a brincadeira também tem uma função estruturante. Então, se a gente pensar, né, várias teorias em psicologia vão nos falar de que o brincar atende a diferentes necessidades do indivíduo, e essas necessidades mudam no seu processo de desenvolvimento, né? Então, tanto o brincar de faz de conta, quanto o brincar regrado, eles ajudam a criança a perceber as regras que existem no mundo do adulto, né? E essas regras, explícitas ou implícitas, elas são importantes para a brincadeira acontecer, né? Então, acho que elas têm, de fato, um lado estruturante. Isso não significa que a brincadeira precisa virar estratégia didática, né? Acho que essa é a questão que precisamos pensar, né? Então, brincar regradamente, com jogo de regras, ajuda a criança a entender a função da regra, né? Isto é bom para ela, isto, nesse sentido, é estruturante. Eu não preciso transformar um jogo de regras para ensinar um conteúdo didático para ele ter uma função importante na vida da criança. Então, acho que essa questão de como a brincadeira comparece na escola é algo que precisa ser tematizado e discutido. Até pela importância da criança, no brincar livre, poder solucionar
desenvolver a criatividade, solucionando problemas e tentar outros papéis sociais e estar se constituindo, né? Aqui a gente recebeu uma pergunta que vem bem próxima ao que a gente falou um pouquinho antes da tecnologia. A Simone Dantas, da UBRA, lá de Manaus, escreveu o seguinte para a gente: muito se fala do brincar ser intrínseco ao desenvolvimento do ser humano, mas também sabemos que a importância e criação do tempo e espaço para tal é um movimento recente, de alguns séculos atrás. Como o movimento é um processo dinâmico, o que nos leva a inferir uma constante mutação. Assim, como você prospecta o futuro do brincar, levando em consideração a tendência à tecnologização precoce de nossas crianças? Acho que ela está fazendo uma análise mais sociológica também, né, de como o brincar está muito relativo ao tempo histórico que nós estamos. E pedindo uma opinião do que acha que vai ser esse brincar no futuro. Então, eu acho que ela está colocando realmente, né, o quanto que a vida hoje, né, está submetida a uma série de exigências, né, estamos todos aí muito dependentes da tecnologia, né? Claro, né, o processo histórico vai avançando, a vida vai mudando, as condições de vida vão mudando e a tecnologia vem para o bem e vem para o mal, eu diria, né? Então eu penso que é uma questão para a gente, né, refletir sobre isso. Penso que depende do modo como essa tecnologia no brincar vai acontecer e o modo como vamos utilizá-la, né? A gente tem hoje tanto aqueles jogos basicamente que envolvem percepção, rapidez, né, aquela coisa muito visual, né? E já temos hoje pessoas preocupadas em elaborar jogos eletrônicos que levem o indivíduo a resolver problemas, a pensar e a refletir, né? Então, eu acho que é um momento que a gente tem aí para refletir sobre isso, né? E pensar como é que essa tecnologia pode ser posta a favor de todos nós, sem deixar de pensar que a gente pode brincar com quase nada, né? Então, essas coisas convivem. Eu acho que essas coisas poderiam conviver muito bem na modernidade, né? A gente viu no documentário o tempo inteiro as pessoas brincando e não vimos nenhum brinquedo altamente sofisticado, com alta tecnologia, nem nada disso. Então, a gente não precisa, né? A criança não precisa. A criança brinca de faz de conta com qualquer coisa. Ela transforma tudo no faz de conta. Então, o brinquedo é um auxiliar importante, sim. Ele elicia determinados tipos de brincadeira, ele sugere, né? Mas ele não é essencial, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso e pensar que a gente pode conviver com vários tipos de brinquedo e trabalhar, né, para que a tecnologia se vire a favor de todos nós. A gente recebeu aqui também uma pergunta de Wellington Lima, que é estudante de psicologia também da UBRA de Manaus. Primeiro, ele parabenizou os organizadores por essa preciosa interação. Eu aproveito para agradecer novamente a participação de todos e a sua presença, Marilda. E o que ele escreve é o seguinte: coloca o brincar como parte indissociável do ser. Como exemplificação, podemos citar uma das técnicas das ciências psicológicas, que é a observação da criança ao brincar na brinquedoteca, que nos diz muito sobre aquele ser. Gostaria de saber qual a importância desse conhecer do brincar para o profissional. Acho que ele está tratando assim de uma forma mais terapêutica, da observação do brincar, o que isso pode nos ajudar como profissionais da psicologia, para entender da criança. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, né,
o brincar em diferentes circunstâncias, na brinquedoteca, no parque, em casa, na escola, né, é uma situação em que podemos conhecer a criança, né, é uma situação em que podemos observá-la ali, né, com seus próprios recursos naquela situação, interagindo com o colega, resolvendo problemas que a brincadeira propõe, inventando um enredo, né, imitando os pais, imitando o professor, imitando alguém que, né, um adulto ou uma outra criança. Então, são situações preciosas, né, que nos permitem ver aquela criança na sua espontaneidade, né, apresentando aquilo que ela já construiu. Quando eu digo espontaneidade, porque ela sozinha se mostra, né? E nos mostra o que ela aprendeu, o que ela construiu, as suas vivências. Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar. E a gente vê muito isso na psicologia, né? O brincar sendo usado como momento de observação na escola, na saúde, na brinquedoteca, na psicoterapia. Vamos falar que está chegando mais uma pergunta? Mais duas. A primeira aqui é da Daniela, que é aluna do curso de Psicologia da Unicep São Carlos e trabalha como professora de educação infantil. Ela coloca que sabe da importância do brincar para o desenvolvimento da criança, mas percebe uma resistência dos pais quando coloca o assunto brincar. A pergunta dela é: quais métodos podem ser utilizados para desenvolver essa consciência dos pais quanto à importância da inclusão da brincadeira no planejamento pedagógico? Bom, sem dúvida, Daniela, existe sim, né? Existe uma resistência dos pais, e existe também uma resistência dos professores. Eu faço pesquisa com os professores e lhes pergunto a respeito do brincar na educação, né? E aquela ideia do brincar necessariamente ser uma ferramenta voltada à aprendizagem de conteúdos e de habilidades é muito forte, né? É quase uma unanimidade. Então, eu acho que a gente vai ter que resolver essa resistência, né? Não só dos pais, mas também dos professores, né? É alguma coisa muito arraigada. Mas eu penso que é debatendo. Eu acho que esse filme, um longa, né, que foi exibido no circuito comercial, começa a trazer para o debate essa questão, né? Então, eu acho que é uma forma. Você, como professora, nós, como professores na universidade, pesquisadores ou como psicólogos, temos que trazer para o debate essas questões, né? Mostrar o quão é importante o brincar da criança, o brincar livre, né? O brincar espontâneo, nesse sentido, de que não há alguém organizando, dirigindo a brincadeira da criança, né? E também reconhecendo o quanto que o brincar pode ser instrumento de aprendizagem. Eu não estou negando isso, mas, assim como ela, eu fico preocupada com essa questão de que o brincar livre é considerado algo menor, né? Então, eu acho que a gente tem aí que mostrar, divulgar, né? Mostrar que a psicologia já construiu um conhecimento sobre isso. E se é uma disciplina científica, né, ela tem o que dizer para a sociedade e para os pais também. E eu acho que vai além dos pais e dos professores. É uma questão maior da nossa sociedade. É uma sociedade que cobra essa seriedade, esse negócio constante, né? E é o debater, é o conhecer. E a contribuição desse documentário, que está em rede nacional, em todos os estados, imagino, é muito importante para a nossa sociedade aqui. A Juliana Campos Afonso, também da UBRA, ela comentou aqui a respeito de uma obra exposta em um museu de arte moderna nos Estados Unidos, em que o artista usou Lego para construir um campo de concentração nazista. E ela vem, o questionamento, a reflexão que ela traz acerca das formas de brincar das crianças na atualidade. Ela gostaria de colocar algo que, inclusive, foi dito no filme e com a qual precisamos nos preocupar,
que os brinquedos são muito estruturados, deixando pouco espaço para a criatividade. Acho que você já colocou bastante sobre o brinquedo ser uma ferramenta, mas eu acho que isso que ela traz da criatividade é interessante, de quais são as possibilidades que o brincar traz, né? Estou trazendo o que ela colocou. Então, veja, o Lego é um brincar de construção, é um brinquedo, né, que leva a brincadeira de construção, um jogo de construção, né? E acho que é interessante a gente pensar que existem diferentes tipos de brincadeiras ou jogos. Este é um tipo, né? Então, de fato, este brincar que envolve peças, que envolve um material que tem uma determinada característica e que vai ser transformado em algo. Então, eu uso o Lego para construir uma casa, um castelo, um carro, etc. Ele tem uma determinada característica, que é justamente, né, trazer para aquele que brinca com isso o desafio da construção. Tá? É uma brincadeira diferente de outras, né? É um material que induz a um tipo de brincadeira diferente. O Piaget chama esse tipo de jogo um jogo entre aspas, porque, na realidade, ele seria uma transição entre o brincar e o trabalho. Né? Na medida em que, para construir algo, eu tenho que me submeter às características do material e tenho que atingir uma finalidade, que é reproduzir um modelo da realidade. Um carro é um carro, então ele tem determinadas características. Tá? Então, acho que é um tipo de brincadeira que, de certa forma, faz essa transição. Não é? Acho que a questão não é não ter esta brincadeira ou não ter materiais estruturados. É a gente poder ter uma diversidade de materiais ou de situações que nos permitem brincar de outras formas. Né? Então, acho que a questão é sempre essa. Como é que, né, eu permito às crianças terem contextos de brincadeira onde diferentes brincadeiras podem acontecer, diferentes tipos de brincadeira podem acontecer. Eu acho que a gente já está caminhando para o fim do debate. Não, mais ou menos, mas que essa pergunta, na verdade, o Edilson, que é estudante de psicologia da Unip Anchieta, ele pede indicações de bibliografia sobre o brincar na vida humana nos tempos atuais. Eu acho que você pode aproveitar para falar sobre o brincar que vai ter no Congresso, falar do grupo de pesquisa e tudo mais, para os psicólogos e estudantes que estão nos assistindo. Bom, a gente tem uma bibliografia imensa sobre o brincar, né? Lembrando aí, né, os clássicos, né? Então a gente vai ter, sei lá, o Brincar e a Realidade do Winnicott, falando assim de diferentes abordagens em psicologia, lembrando de algumas só, porque não dá para a gente ficar aqui, né, dissertando sobre isso, mas enfim, a gente tem a formação do símbolo na criança do Piaget, a gente tem uma formulação muito interessante sobre o brincar na perspectiva do Vygotsky, do Leontiev, né? Também aí nas obras desses autores. Bom, enfim, né? Vários outros teóricos em psicologia estão produzindo sobre isso. E por que eu estou citando? Afinal, eles são clássicos e o nosso colega está falando de brincar na atualidade. É porque eles nos dão uma base, eles nos dão uma referência, né? Não dá para a gente falar do brincar sem a gente pensar numa visão de mundo, numa visão de homem, né? Numa base epistemológica e teórica que nos faça entender como é que o ser humano se desenvolve, como ele se constitui. Né? Então, acho importante a gente não abandonar, né, essa base que a psicologia nos dá para entender o brincar. Agora, temos muita produção sobre o brincar, e produção recente. Né? Eu acho que tem aí todos os mecanismos de busca científicos que estão aí, seria impossível a gente estar falando sobre eles. Só lembrando assim, que nós temos, no âmbito da ANPEP, né, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Psicologia e Pesquisa em Psicologia, 2 grupos
que se dedicam ao tema brincar, né? Não que outros grupos também não se dediquem a isso, mas eles estão concentrados na ideia do brincar, né? Um deles era um que eu participava, que chamava Os Jogos e Sua Importância para a Psicologia e Educação. Hoje tem um outro nome, se ampliou a temática, mas continua preocupado com isso, né? E temos também o grupo do qual fazem parte a professora Eda Bom Tempo, Vera Barros, Ana Carvalho, da Bahia, né? Enfim, pesquisadores de vários estados do Brasil que se dedicam a isso. Então, estes grupos todos têm produção sobre o brincar, né? Então, acho que é uma maneira dos alunos, dos jovens pesquisadores, se informarem e se atualizarem sobre as pesquisas nessa área. E como você falou, eu fiquei muito contente quando me convidaram para coordenar um conjunto de atividades que vão acontecer no Ciência e Profissão, né? Porque, não que o brincar não seja tema de pesquisas, não esteja aí na produção recente, mas é bom a gente reunir, né, num momento, num espaço, pesquisadores voltados a essa temática. Então, isso vai acontecer. E vai acontecer de diferentes formas. Então, teremos, por exemplo, oficinas, né, sobre brincadeiras e jogos, né, com o pessoal de São Paulo, o pessoal de outros estados do país, um grupo que vem de Santa Catarina e que tem um trabalho sobre isso. E teremos uma exposição de arte focalizando o brincar. Teremos simpósios, mesas redondas e conferências sobre brincar. Então, eu convido, né, o jovem que nos escreveu e os outros que estão nos assistindo também a participarem desse conjunto de atividades do Brincar no Congresso. Participarem do Congresso também. Vão lá, dão um like, curtir a página do Face, que vão ficar sabendo de tudo que vai acontecer no maior congresso de psicologia do Brasil. A gente tem aqui mais uma pergunta do Paulo César, também da UBRA de Manaus. Ele, primeiro, parabeniza pela transmissão e pela discussão, e a pergunta dele é a seguinte: seria possível uma compreensão do brincar, e aqui ele coloca brincar como cultura popular, seja em qualquer idade, como um subproduto da sociedade? O que eu entendo aqui é que ele quer questionar se o brincar está vinculado a depender da sociedade que está inserido. A Alaide falou um pouco no nosso primeiro debate, né, sobre o brincar e as suas relações com a cultura e tudo mais. Eu não entendo muito bem quando ele diz subproduto, né? Eu penso assim que o brincar, a gente já falou, né? Existem diferentes atividades que a gente chama de brincar, existem diferentes formas de brincar, e uma série de manifestações populares podem ser classificadas como brincar, né? E são fantásticas, né? E que vêm da tradição, né? Que são uma construção cultural, e o Brasil é muito rico nessas coisas, né? Então, o carnaval, acho que hoje muito comercial, e aí para mim ele já perde esse caráter de brincar, mas ele começa como uma manifestação, não é? Cultural, e que as pessoas brincavam, em que as pessoas brincavam e que as pessoas curtiam muito, né? E a gente vai ter isso em várias outras manifestações que são mostradas aí. Então, acho que há um vínculo com a arte, né, como manifestação cultural, expressão de um povo, né, e da sua história, e atividade do brincar, né? Eu acho que ela deixa de ser brincar, pela maneira como eu entendo, na medida em que ela se presta a outras finalidades que não estão envolvidas nela mesma, né? Enquanto assim podem acontecer, acho que elas estão, né,
ligadas e não chamaria de subproduto. Eu acho que é uma construção, eu acho que né, é um fenômeno cultural, é tratar as coisas no nível do simbólico, né? Faz parte, né? Aqui a Karina escreveu para a gente, ela é estudante de psicologia da Unicep São Carlos, e ela pediu para que você comentasse um pouco da importância da brincadeira dos pais com os filhos, além da escola, né? É a questão na família, como fica isso? Pois é. Bom, o adulto é muito importante, né, no brincar. Sem dúvida, né, é muito claro o quanto que, ao brincar, pais e filhos se aproximam, né? Porque é aquele momento de descontração, é aquele momento em que, se de fato pais e filhos estão brincando, todos estão extraindo prazer daquela situação, né? Estão se divertindo, estão trocando afetos, estão trocando vivências, né? Então, acho que é importante. E penso que o adulto tem um papel aí fundamental, porque ele, em casa, se a gente pensar, olha, ele garante o tempo ou não para a criança brincar, né? Hoje em dia, muitos pais não garantem esse tempo. Então, né, os pais organizam a rotina da criança e podem organizar o tempo para a criança brincar. De certa forma, esses pais disponibilizam um lugar para a criança brincar, né? Esses pais disponibilizam os materiais para a criança brincar. Nem que seja deixar a criança ir lá nos guardados do pai ou na cozinha lá, e pegar algum objeto para brincar, né? E esses pais enriquecem a brincadeira das crianças também, sem dirigi-las, sem tentar ensiná-las, mas levando as suas competências, levando as coisas que necessariamente eles sabem mais do que as crianças, eles enriquecem a brincadeira das crianças. Então, é uma atividade extremamente importante, né, prazerosa e que aproxima pais e filhos, sem dúvida nenhuma. E isso que você coloca dos pais disponibilizarem o tempo da criança brincar, eu acho que é muito importante hoje em dia, pensando que tem crianças que vão para a escola, da escola tem curso de inglês, curso de esportes e tudo mais, e falta esse tempo, né, do brincar livre, da espontaneidade. Aqui a Marta, que é estudante de psicologia da Unip, aqui em São Paulo, fez um comentário que ela faz estágio em escola, e os alunos só participam da aula lúdica caso se comportem em sala de aula. Os demais continuam na sala e os que se comportam fazem a aula lúdica no pátio. E ela quer saber qual é a sua opinião sobre isso. Bom, eu acho um terror. Na realidade, eu acho que, na hora que o professor faz isso, ele está tolhendo um direito da criança. Está lá no ECA, né? A criança tem direito ao brincar. Então, jamais o momento do brincar poderia ser empregado com finalidade de premiação, né? Ou retirada de premiação ou né? Prazer para a criança, como um castigo, né? Na hora que você tira a possibilidade de brincar, é uma forma de coagir a criança para fazer alguma coisa que ela deveria ter feito, né? Então, me parece que é uma distorção total da ideia do brincar, né? Infelizmente, não é incomum isso acontecer, a gente vê isso acontecer bastante, e o que eu acho é que precisamos chegar para esse professor, chegar para essa coordenadora e trazer como pauta, né, das nossas conversas, das nossas intervenções, essa questão, né? Porque provavelmente ela não se apercebeu dessa dimensão aí da coisa, entendeu? Ela não, claro, a curto prazo funciona, né? Infelizmente, por quê? Porque a criança, porque ela quer brincar, ela fica quietinha, né? Ou ela se comporta, ela faz a lição, não importa, né? Mas
provavelmente o educador não teve tempo de refletir sobre o que ele está fazendo, não teve uma maior formação para pensar na importância que é o brincar para a criança. Essa questão traz outras questões junto, né, do que é a nossa escola, de como alguns professores se sentem sem outras ferramentas para poder controlar essas crianças em sala de aula. Temos mais alguma pergunta? Tá. Essa pergunta foi feita por um grupo, né? Josué, Mariana, Lucas, Priscila, Milene, Jéssica, Renan e Luciane. Eles falam de uma abordagem especificamente, provavelmente, que é aqui. Qual a importância do brincar na passagem do inconsciente para o consciente enquanto construção e manifestação? Acho que é uma pergunta bem específica, né? Eu acho que aí é uma pergunta bem específica que, melhor do que eu, alguém que entendesse de psicanálise poderia responder, né? De qualquer forma, me parece que é uma maneira, né, de lidar aí com essas questões, o brincar como um espaço para isso, né? Mas eu me furto a responder essa questão porque não tenho conhecimentos dentro dessa abordagem. Mas o que eu acho bom do debate é justamente isso. Cria essas perguntas e tem a oportunidade dos estudantes e psicólogos irem buscar essas respostas, né? E aí a gente está, de alguma forma, difundindo esse brincar e trazendo para a formação de todas as pessoas que estão nos assistindo. O nosso tempo já está acabando. Eu queria agradecer a Marilda, e não falei no início, mas a Marilda é psicóloga da educação, docente do curso de psicologia da PUC e da especialização em psicopedagogia também da PUC, e pesquisa na psicologia do desenvolvimento e na psicologia da educação, com destaque, que eu acho que ficou bem claro, com o brincar e o jogar. Isso. Bom, eu é que tenho que agradecer novamente aos coordenadores aí do Congresso, ao pessoal que nos assistiu, ao pessoal que mandou perguntas. Achei muito gostoso estar aqui, ver tantas manifestações, tarde da noite já, né? E nós teremos oportunidade de ver isso debatido no Congresso. E, como você falou, né, pesquisadores, psicólogos de diferentes orientações, né, terão contribuições importantes a dar a respeito dessa questão sobre brincar. Tá? Muito obrigada, boa noite a todos. Fica o convite para participar do 4º Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão. Curtam a página do Face e nos vemos todos de 19 a 23 de novembro aqui em São Paulo. Boa noite.